Oi, eu sou Suzete Fortunato, sou fonoaudióloga, idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras. Há alguns anos eu me dedico a estudar sobre o transtorno do espectro autista e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a rotina, a importância da rotina para as crianças com TEA. Se você, assim como eu, também gosta desse assunto, peço que fique aqui e vamos lá para o nosso bate-papo. Então, o que é a rotina? A rotina é um instrumento, ou a gente pode dizer que é uma conduta que ajuda a trazer uma previsibilidade do que vai acontecer na rotina da criança, do que vai acontecer no dia a dia da criança. As tarefas que elas precisam executar. E essa tarefa precisa ser organizada e planejada, porque o autista apresenta essa dificuldade, inclusive de mudança de rotina, de quebra de rotina. Ela sempre gosta de fazer aquilo que está pré-estabelecido, que está pré-combinado. Geralmente são as coisas que dão prazer para ela. Logo, a rotina ela tem uma função muito importante e que está ligada à questão da organização, né, da questão da sequencialização. E a rotina ela vai trazer um aprendizado para essa criança baseado em noção de tempo, noção de sequenciamento, noção de sequência lógica, noção de regras, noção de previsibilidade e a própria questão dos fatos em si, uma tarefa seguida da outra. A criança precisa dessa noção. Por que isso acontece, então, nas crianças que se encontram dentro do espectro autista? Existe uma falha na função executiva. O que é isso? Isso é um comportamento cognitivo realizado pelo lóbulo frontal. E segundo os estudos baseados em neurociência, existe a dificuldade nesse planejamento, que é responsável pela memória, pelo planejamento, é responsável pela atenção, é responsável pela resolução de problemas. E as crianças que se encontram dentro do espectro, elas vão apresentar essa dificuldade porque existe uma falha nessa função. Logo, a rotina ela vai acontecer justamente para que a criança possa fazer esses ajustes que ela não consegue efetivamente executar porque existe uma falha na região do cérebro que deveria fazer esse planejamento para ela. E aí a gente vai conversar hoje também algumas dicas que o professor pode estar dando para a mãe que está em casa em função do momento que a gente está vivendo. Todos nós tivemos as nossas rotinas alteradas, as nossas rotinas ficaram desorganizadas, né? Em função da pandemia, todo mundo está em casa. E aí eu penso que para a nossa realidade, apesar do desconforto e de mudanças que tivemos que fazer, foi muito mais fácil, porque nós somos sujeitos típicos e que estamos desenvolvendo essa habilidade todo dia. Então, cada um está tentando reaprender, redefinir de que forma vai atribuir as suas rotinas nesse momento que nós estamos vivendo. No entanto, as crianças que se encontram dentro do espectro, elas vão apresentar algumas dificuldades para poder se adequar à nova rotina, né? Ou seja, a ausência da escola, a ausência de poder sair de casa e ir para o parquinho. Enfim, isso traz aí uma acomodação e a gente sabe que existe uma falha no processo que vai impedir com que ela consiga fazer isso de uma maneira mais assertiva. Porém, a rotina é um instrumento que vai estar dando o ajuste necessário para essa criança. Então vamos lá, professor. Você que tem uma criança autista dentro da sala de aula, o que você pode fazer para garantir que essa criança autista esteja conseguindo efetivamente se manter organizada, sem tantas birras, sem tantos comportamentos estereotipados? O que eu vou pedir para você? 1. Entre em contato com a mãe da sua criança autista e tenta discutir com ela qual era a tarefa que trazia muito prazer e em que momento isso acontecia no horário da escola. Então, oriente para essa mãe que no horário do turno que a criança estudava, ou de manhã e à tarde, que ela escolha uma mesinha, que ela escolha uma cadeira e que ela possa ali sentar com a criança e executar algumas tarefas baseadas nas suas dicas, professor. Naquilo que você sabe que gera prazer e que era uma coisa que você já estava trabalhando com a sua criança dentro da sala de aula. Isso vai trazer um significado e vai ser bem legal. Eu acho que toda uma conversa prévia, né, com a criança, tanto
do professor no dia da despedida que não ia ter mais aula, quanto da família em casa, de falar o motivo pelo qual, né, que não estava mais saindo de casa, que a gente tem um bichinho lá fora e esse bichinho ele está fazendo mal para as pessoas, por isso que a gente tem que ficar dentro de casa, que tem que ter um cuidado com higiene, lavar a mão é importante. Todo esse contexto também é importante para a criança poder entender, né? Se puder ser de uma forma onde ela possa visualizar através de vídeos ou fotos, fica mais fácil para a criança identificar. Por quê? O canal preferencial que a criança utiliza para poder se conectar com o mundo nas crianças autistas é a visão. Então, em conjunto com a audição, ela vai ali trazer maior possibilidade da criança conseguir identificar e poder entender efetivamente o que está acontecendo. A segunda dica: professor, eu admiro vocês, a vocês todo o meu respeito e meu carinho, porque vocês são extremamente criativos. Então eu sei que na dinâmica de casa não existe todo o material que a criança disponibiliza na escola para poder estar efetuando as brincadeiras lúdicas com caráter pedagógico. Então, se você puder entrar em contato também com essa mãe ou direcionar vídeos e sites onde ela possa construir material pedagógico através de sucata, e usar a própria criança para poder fazer essa construção e realizar algumas brincadeiras próximas ou parecidas com o que ela realizava na escola, também vai trazer uma segurança. Outra questão super importante é: grave um vídeo curtinho para o seu aluno, para saber se ele está cumprindo o combinado, para saber como que ele está executando as tarefas que foram discutidas e que é bom para ele, que vai ser legal para o desempenho dele. Por quê? Porque você vai estar ativando memórias afetivas com essa criança. Estar no distanciamento não significa estar totalmente ausente. E isso vai trazer com que a criança fortaleça a relação com você e tenha o desejo de cumprir aquilo que foi combinado para ela. A rotina, ela tem que ser sempre, eu sugiro a vertical, onde contenha a foto da criança e as tarefas a seguir que ela tem que executar, porque assim fica mais fácil para ela poder visualizar. Então, se o professor também puder orientar a questão da rotina para os pais conseguirem organizar em casa, isso vai trazer uma previsibilidade e a criança vai se sentir muito mais confortável na hora da execução de todas as tarefas que o adulto deseja que ela cumpra. Não adianta somente falar, né? Não é só no diálogo, ela precisa estar vendo para efetivamente ir cumprindo as tarefas. Ok? Obrigada, essa foi a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!